Cumprimento os irmãos com o Pai do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Provérbios capítulo de número 19, versículo de número 3 diz assim: A falta de juízo do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. Irmãos, no decorrer da nossa vida, no decorrer da nossa jornada, muitas vezes vamos passar por muitos problemas. Muitas vezes vamos passar por muitas tristezas, vamos ter percas, vamos passar por doenças, vamos passar pelo mínimo detalhe que for que vai nos causar dor. Só que umas pessoas ou alguns poucos de pessoas não entendem que todos enfrentam dores. Certo é que uns sofrem mais dores do que outros, uns sofrem mais punições do que outros, pode-se dizer assim. E começa então a culpar ao Senhor, colocar a culpa no Senhor. Olha, Deus é o culpado do que eu estou vivendo. E começa a se irar contra o Senhor. Não tem mais ânimo em dizer que Deus é bom. Pelo contrário, desde pequeno vai acreditando que Deus é ruim. É como uma criança que é abusada. E por ser abusada, ela vai crescer com aquele ressentimento. Eu era apenas uma criança, então como o Senhor pôde deixar com que eu passasse por essa situação? Como o Senhor muitas vezes pode deixar coisas tão ruins acontecer? Como o Senhor pode deixar coisas tão absurdas acontecer? Começamos a falar, uma coisa é certa, isso não é a vontade do Senhor. Pode ser a permissão, mas a vontade não é. A vontade de Deus é que haja o bem entre os homens, haja paz entre os homens, haja amor entre os homens. A vontade de Deus é que haja união entre os homens, o amor para prevalecer. Todavia o homem, pelo seu pecado, traz a iniquidade, traz a destruição. O homem, por sua iniquidade, abre uma porta para que Satanás venha e destrua muitas coisas. Mas é necessário entender uma coisa. O apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta aos romanos dizendo: todas as coisas irá cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Absolutamente tudo que acontece em nossa vida vai cooperar para o bem a partir do momento em que nós amamos a Deus de verdade. E esse tudo é até mesmo o pior dia que nós vivemos, porque vai nos servir de ensinamento e mais ainda o Senhor vai fazer com que haja superação. O Senhor vai fazer com que haja superação para que assim possamos seguir em frente e não desistir, mas ser testemunho para outras pessoas, ser testemunho e poder dizer: olha, eu venci esse problema, esse mesmo problema que hoje você enfrenta, eu o enfrentei e eu venci. Por muitas vezes acontecem muitas coisas e o que Satanás faz, Satanás tenta colocar na mente do homem que Deus é o culpado, que Deus permitiu, que Deus não fez nada, que Deus isso, que Deus aquilo, só que ele tenta enganar as pessoas para que assim as pessoas não percebam que ele foi o causador de todo o dano, ele foi o causador de toda a destruição. E as pessoas, ao invés então agora de recorrerem ao Senhor por estarem com ódio, com raiva do Senhor, deixam de recorrer ao Senhor, deixa de buscar ao Senhor, culpa agora ao Senhor e não deixa mais o Senhor trabalhar em sua vida. Todavia, aqueles que entendem que Satanás é o autor da destruição, eles também vão perceber que o Senhor, ele é bom, o Senhor nunca deixou de ser maravilhoso. Se vocês podem ver o próprio João, o próprio apóstolo João, ele deixou claro, ele escreveu o Evangelho dizendo no capítulo do número 3, no versículo de número 16, ele disse assim: olha, Jesus disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês têm que entender isso. O Senhor Jesus, ele morreu por amor a nós. Deus enviou o seu único Filho para mostrar a cada um de nós o amor que ele tinha e tem por nós. Um amor que não se acaba, um amor que não se destrói, um amor que ele vai prevalecer para sempre. Um amor duradouro, um amor eterno.
que nós temos que compreender que este amor também é perfeito, e por ser perfeito, ele não é imperfeito. Por ser perfeito, ele não é como o nosso amor, que é imperfeito. O nosso amor, muitas vezes nós podemos dizer: eu amo, eu gosto, eu adoro, só que todavia esse amor uma hora ou outra vai falhar, uma hora ou outra nós vamos cometer alguma falha, algum equívoco, seja por pensamento, palavra ou ação, porque o ser humano ele é falho. O ser humano ele é cheio de defeitos e ele precisa do Senhor, ele precisa da perfeição que é o Senhor. E muitas vezes, por o homem estar se afastado de Deus ou estar afastado do Senhor, ele não sabe mais o que faz, ele não sabe mais como anda, ele não sabe mais como ser direcionado ou qual o caminho do qual ele deve seguir. Então ele começa a andar perdido, ele começa a andar sem rumo, ele começa a andar sem direção. E muitas coisas vai fazer de errado, ao invés de trazer vida para muitas pessoas, ao invés de ter vida nele próprio, ele vai ocasionar mortes, seja por palavras ou por ações. Muitas pessoas, por estarem perdidas, não terem um rumo da direção da qual Deus queria guiá-las, da qual Deus queria conduzi-las, então eles pegam e vai andar segundo os seus próprios caminhos, e o que eles ocasionam é destruição. O que eles acabam ocasionando, fazendo é destruições acontecer. Ou seja, cada passo que ele dá, ao invés de haver uma prosperidade, ao invés de haver uma provisão, acaba havendo destruição, acaba havendo tudo que é de mal. Acaba havendo coisas que não era para acontecer, coisas tristes, coisas ruins, destruições. Ao invés de ser uma fonte de vida, agora é uma fonte de morte. E todos os que se aproximam, ainda que consiga arrancar um sorriso, consiga arrancar uma pequena alegria, faz com que pouco tempo depois aconteça destruições. Porque toda pessoa que não tem o Espírito Santo, ao invés de trazer alegria, traz tristeza. Toda pessoa que não tem o Espírito Santo, por ter um vazio dentro de si, ela faz com que busque outras coisas, busque prazeres carnais, e desses prazeres carnais aconteça morte. Porque todo o que peca faz com que a morte seja gerada, faz com que a morte seja real. Por isso nós devemos entender: o homem ele deve se arrepender de seus maus caminhos. Não é a vontade do Senhor que o homem pereça no seu mau caminho. A vontade do Senhor é que o homem se arrependa de seus maus caminhos, se converta e sirva ao Senhor. A vontade de Deus é que o homem se converta de seus caminhos, que o homem não deixe os caminhos justos, mas deixe os caminhos ímpios, deixe o caminho da impiedade, venha para o caminho da justiça. Se vocês puderem perceber, o justo ele tem em quem confiar, o justo ele tem a quem recorrer, ele recorre ao Senhor, ele confia no Senhor, e ele sabe que se passa uma coisa ruim, ainda que o choro possa durar uma noite, a alegria vem pelo amanhecer. Ele entende que ele é dependente do Senhor, ele entende que é necessitado do Senhor, ele entende que precisa do Senhor e que ele não vai abandonar ao Senhor, independente do momento do qual ele possa viver. Assim como Jó, em seu melhor momento, adorou ao Senhor, no seu pior momento também prestou o culto ao Senhor, dizendo: "No saí do ventre de minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor, o Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor." Então nós podemos perceber que Jó é também um exemplo para nós, que Jó ele é um exemplo para cada um de nós, porque ele adorou no momento bom, mas ele também adorou no mau momento, no momento mais ruim. Ele perdeu dinheiro, ele perdeu filhos, ele perdeu filhas, ele perdeu jumentas, ele perdeu camelos, ele perdeu servos, ele perdeu servas, ele perdeu o que ele mais amava, que eram os seus filhos. Ele perdeu absolutamente tudo, mas mesmo assim ele entendeu uma coisa: eu não vim com nada para o mundo, eu vim sem nada, e sem nada eu tornarei, sem nada eu voltarei para o pó, mas eu não deixarei de adorar o nome do Senhor, eu não deixarei de prestar culto ao Senhor, porque foi o Senhor que me trouxe até aqui, e é Ele que aqui também me sustenta.
Davi, ele também é outro exemplo. Ele entendeu que não poderia ficar sem a presença de Deus. Por isso ele diz: Senhor, retiras de mim qualquer coisa, mas não retiras de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Quando Davi peca, quando Davi falha, quando Davi erra, ele pede ao Senhor misericórdia, que o Senhor não viesse tirar dele o Espírito Santo, que o Senhor não viesse deixar Davi com a ausência de sua presença, mas que a presença do Senhor ainda continuasse sobre ele. Nós podemos ver vários e vários exemplos de homens e mulheres que não quiseram perder a presença do Senhor Jesus. Se nós pudermos perceber cada detalhe, cada passagem, quando nós lemos e meditamos, nós vamos mais no profundo e nós podemos perceber homens e mulheres cheios e cheias de fé que não abandonaram ao Senhor, mas estiveram com o Senhor. Outros deixaram, outros abandonaram, mas aqueles que não abandonaram ao Senhor, aqueles que não deixaram ao Senhor, permaneceram firmes na fé, permaneceram sendo confiantes na fé, permaneceram confiando no Senhor, ainda que perdessem tudo, ainda que deixassem tudo, mas a confiança estava no Senhor. O nosso pai na fé, Abraão, ele foi o primeiro exemplo a deixar tudo por amor ao Senhor, está disposto a sacrificar o seu próprio filho por amor ao Senhor. Nós podemos ver que Deus, ele usou isso como exemplo, e o próprio Deus sacrificou o seu filho naquela cruz por amor a nós, para que nós não fôssemos condenados, mas para que tivéssemos então a oportunidade da vida eterna, a oportunidade da salvação, a oportunidade de se reconciliar para com Ele, porque todos foram destituídos da glória do Senhor, todos foram separados da glória do Senhor, mas o Senhor Jesus, quando morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, depois de 40 dias foi elevado ao Pai, Ele está com o Pai nesse momento. Ele nos deu a oportunidade de reconciliação. É por isso que eu aqui estou falando a vocês, é por isso que eu estou pregando para vocês, porque eu bem sei que a reconciliação que o Senhor Jesus, ele nos proveu, assim é real, e hoje nós temos oportunidade de estar próximos do Senhor. Hoje nós temos a oportunidade de termos o Espírito Santo de Deus, o qual nós temos o selo para sermos arrebatados, para adquirirmos a salvação. Por isso nós não podemos parar, por isso nós não podemos perder o foco, ainda que falhe, ainda que caia, ainda que erre, mas nós não podemos desistir. Temos que fazer a obra do Senhor com alegria, com fervor, temos que fazer a obra do Senhor com pleno amor, de pleno coração. Nós não podemos nos afastar do Senhor, nós não podemos deixar o Senhor, não podemos desistir, não podemos parar, nós não podemos parar, nós devemos, é o nosso dever continuar. O Senhor Jesus disse que aquele que pega no arado e olha para trás não é digno de entrar no reino de Deus. Quem aceitou a Jesus tem agora uma missão, é anunciar o Filho de Deus, é trazer as boas novas àqueles que não ouviram ainda a palavra, é ser exemplo dentro de casa, é ser exemplo fora de casa, é trazer glórias para o Senhor, é ser sal da terra, é ser luz do mundo, é ser sal para aqueles que já perderam o gosto, é ser luz para aqueles que estão em escuridão sem esperança. Nós devemos entender uma coisa: devemos ter alegria no Senhor, devemos ter prazer no Senhor, devemos buscar ao Senhor. Nós não podemos parar, porque se nós paramos, outros podem parar, mas se nós continuamos, outros também continuam. Porque através de nós o Senhor pode nos usar para salvar muitas e muitas pessoas, pode salvar muitas e muitas pessoas através de cada um de nós, mas é necessário nós abrirmos as nossas bocas para podermos falar: Santo é o Senhor. O Senhor, Ele pode todas as coisas, o Senhor salva, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor transforma, o Senhor escolhe, o Senhor capacita, o Senhor faz mudanças acontecer.
Glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Ore junto comigo. Ó Senhor, não deixa-me desistir, mas que o Senhor possa me perdoar, que o Senhor possa ter compaixão de mim, possa me transformar, que o Senhor possa transformar a minha vida, para que o teu nome seja glorificado sobre mim. Não deixa-me, ó Senhor, andar por caminhos maus, mas que eu ande por caminhos bons e o teu nome seja glorificado sobre a minha vida, que o teu nome seja exaltado sobre a minha vida, ó Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém.